Você já percebeu que alguns hábitos simplesmente grudam em você, enquanto outros exigem um ritual de invocação, motivação, café? Tem café? Tem não. Pois vou criar um universo repleto de dor e sofrimento. Luz divina e ainda assim você não faz? Se você assistiu o primeiro vídeo da série, você já sabe que pequenos hábitos moldam identidades e que mudar começa por dentro. Mas hoje é o episódio que você finalmente entende como o cérebro realmente constrói um hábito e por que você continua repetindo coisas que nem gosta ou que gosta, mas sabe que é errado e quer parar. Hoje vamos falar da parte mais científica, mais prática e mais poderosa do livro Hábitos Atômicos: o ciclo de hábitos, o experimento dos gatos e as 4 leis da mudança de comportamento. E no final vou te dar estratégias para testar essa semana e quero que você comente aqui o hábito que você vai aplicar. Sim, eu quero te ver comprometido publicamente. E se você não viu o episódio 1, veja, ele completa tudo que eu vou falar aqui. Um dos experimentos mais importantes da psicologia foi feito por Edward Thorndike. Ele estudava aprendizado colocando gatos dentro de caixas problema, algo que se fosse feito hoje provavelmente renderia um cancelamento instantâneo na internet. Mas naquela época isso abriu caminhos para entendermos como comportamentos são formados. Dentro da caixa, o gato fazia exatamente o que qualquer animal faria numa situação desconhecida. Tentava de tudo, explorava os cantos, empurrava objetos, batia as patas onde achava que podia ter alguma saída. Era pura tentativa e erro. E depois de algumas tentativas ele finalmente encontrava a ação correta, apertar a alavanca certa para abrir a porta. A parte realmente interessante era o padrão que surgia. Nas primeiras vezes, o gato demorava mais de 2 minutos para escapar, mas conforme repetia o processo, o cérebro ia registrando o caminho mais eficiente. No final, ele escapava em 6 segundos, às vezes 5. Como se já tivesse incorporado aquele gesto de forma automática. Foi assim que Thorndike chegou a uma das conclusões mais importantes da psicologia comportamental. Comportamentos seguidos de recompensa tendem a se repetir, enquanto comportamentos que trazem resultados negativos tendem a desaparecer. E quando você olha para os seus hábitos de hoje, percebe que a lógica é exatamente a mesma. O cérebro cria hábitos por um motivo simples: economizar energia. Ele é uma máquina de sobrevivência e tudo nele funciona com base em eficiência. Pensar, decidir e avaliar consome energia demais. Então sempre que você repete uma ação várias vezes, o cérebro entende que aquilo pode ser colocado no modo automático. É como se uma voz interna dissesse: já sei fazer isso, não preciso gastar energia pensando de novo. Por isso, qualquer comportamento repetido o suficiente vira um hábito, e isso libera energia mental para coisas mais importantes. Tudo começa com tentativa e erro. Você tenta algo, funciona e o cérebro registra aquele comportamento como um atalho confiável. Por exemplo, você está ansioso e decide correr, a ansiedade diminui. Ou você está cansado e joga videogame. Você relaxa nessas horas. O cérebro faz uma anotação silenciosa: quando sentir isso, faça aquilo. E assim o hábito começa a nascer. Com o tempo, esse processo fica cada vez mais automático. O cérebro reduz o esforço, a decisão vira reflexo e você nem percebe mais o que está fazendo. É por isso que os hábitos são tão poderosos. Eles reduzem a carga mental, liberam sua criatividade e aumentam sua liberdade. Muita gente pensa que o hábito engessa a vida, mas acontece o contrário. Quem não controla seus hábitos vive apagando incêndio o tempo inteiro. Esse mesmo mecanismo explica por que você pega o celular sem nem pensar. De repente, sem planejamento nenhum, você já está rolando o feed do TikTok ou do Instagram. E quando percebe, passou uma hora inteira. O mais louco é que muitas vezes aquilo que você realmente precisava fazer, algo rápido, importante, que levaria 5 minutos, ficou completamente de lado. E por quê? Porque você instalou um padrão automático. Você pega o celular, o cérebro já dispara o comando de abrir vídeos curtos e você é puxado sem resistência. E isso não é falta de disciplina, não é preguiça, é biologia. Você está lutando contra um mecanismo que existe justamente para te poupar esforço. A parte difícil é que às vezes esse mecanismo te poupa energia, mas te prejudica no longo prazo. Mudar hábitos não é uma guerra contra sua força de vontade, é uma guerra contra um sistema automático que seu cérebro configurou para economizar energia, mesmo que isso atrapalhe sua vida. O livro Hábitos Atômicos explica que todo hábito, absolutamente todo, segue um ciclo. E quando você entende esse ciclo, as coisas finalmente começam a fazer sentido. Tudo começa com um estímulo, o famoso gatilho. É aquele momento em que alguma coisa externa ou interna aciona automaticamente um comportamento. Às vezes é ansiedade, às vezes é cansaço, às vezes é só aquele tédio que chega do nada. Em outras situações, o gatilho é algo tão simples quanto o celular jogado ao seu lado, brilhando como se dissesse: e você sabe que nunca é rapidinho. Depois do gatilho vem o desejo, que é simplesmente o cérebro pedindo uma recompensa. Ele quer
alívio, quer desligar, quer sentir algo mais interessante do que o tédio ou o desconforto que estavam ali antes. E como o cérebro é extremamente eficiente, ele busca o que já sabe que funciona. É aí que entramos no terceiro estágio, a resposta. É a ação automática, aquilo que você faz quase sem notar. Você sente ansiedade, então o corpo te empurra para a primeira coisa que costuma te distrair. Você está cansado, o videogame parece a solução perfeita. Entediado, o celular parece como um botão mágico da dopamina. E quando você finalmente pega o celular, começa o ciclo perigoso. Você abre um vídeo curto, pensa, só esse. Mas aí vem outro, e quando percebe já entrou no modo automático, desligado, apenas rolando a tela. E então chega a recompensa. O cérebro adora essa parte. Você sente um alívio rápido, aquela dopaminazinha imediata que faz o corpo relaxar. Por mais que seja uma solução de curto prazo, ela funciona e o cérebro registra isso. Ele cria uma regra clara e objetiva. Quando sentir tédio, pegue o celular, porque isso resolve. E o mais curioso é que essa regra não é pensada conscientemente, ela é instalada no piloto automático. Com o tempo, esse ciclo se repete tantas e tantas vezes que o cérebro reduz o esforço, a decisão deixa de existir, o comportamento acontece antes mesmo de você perceber. É por isso que você só nota que entrou no automático quando olha para o relógio e descobre que perdeu 40 minutos, uma hora, às vezes até mais, só rolando o feed, como se não tivesse controle nenhum, porque de certa forma naquele momento você realmente não tinha. É assim que os hábitos se tornam poderosos. Eles funcionam tanto para o bem quanto para o mal. Os bons te empurram para frente, sem esforço. Os ruins te arrastam para trás sem avisar. E todos, absolutamente todos, acontecem antes de você parar para pensar. Por isso quebrar um hábito não depende de força bruta nem de disciplina infinita. Depende de estratégia, de aprender a interferir no ciclo certo, da forma certa e no momento certo. Depois que você entende como o ciclo dos hábitos funciona, surge a pergunta: ok, mas como eu uso isso ao meu favor? É aqui que entram as 4 leis que o autor apresenta, e todas elas atuam diretamente sobre cada etapa do ciclo. A primeira delas é tornar o hábito claro. Isso significa agir sobre o estímulo, o gatilho que inicia tudo. Se você deixa esse gatilho óbvio, visível e fácil de perceber, o cérebro identifica na hora o que precisa ser feito. É por isso que deixar uma garrafa de água em cima da mesa faz você beber mais, ou colocar o tênis de corrida ao lado da porta faz você simplesmente calçar e sair. Não é mágica, é só o cérebro reagindo ao que está escancarado na sua frente. A segunda lei é tornar o hábito atraente. Nesse ponto, você está atuando sobre o desejo, a vontade que vem logo depois do gatilho. Quando algo parece chato, pesado ou sem graça, o cérebro naturalmente evita, mas quando você deixa a experiência mais gostosa, mais leve, mais divertida, a motivação aparece quase sozinha. Estudar ouvindo uma playlist que você gosta, arrumar a casa com música, criar um ambiente mais agradável, tudo isso faz o cérebro olhar para o hábito e pensar: ok, isso aqui parece legal. Quanto mais atraente, maior a vontade de repetir. Depois vem a terceira lei, tornar o hábito fácil. Essa etapa mexe diretamente com a resposta, a ação em si. E aqui não tem segredo. Quanto mais difícil uma coisa é, menos o cérebro quer fazer. É pura economia de energia. Quando você reduz o atrito, simplifica e deixa o hábito mais leve, a resistência cai. É muito mais fácil começar meditando por 2 minutos do que por 20. É muito mais fácil estudar quando o material já está separado e organizado, em vez de ter que caçar tudo pela casa. Facilitar é o que permite a repetição, e a repetição é justamente o que transforma qualquer coisa em hábito. Por fim, vem a quarta lei, tornar o hábito satisfatório. Essa é a parte que fecha o ciclo. O cérebro precisa sentir que valeu a pena. Sem recompensa, nada se repete. Quando você cria um pequeno sentimento de vitória logo após completar o hábito, o cérebro grava: ei, isso aqui foi bom, vamos repetir amanhã. Pode ser algo simples, como marcar um X no calendário depois de treinar, ou aquela sensação silenciosa de missão cumprida, quando fecha um capítulo que acabou de ler. Essas pequenas recompensas importam, são elas que consolidam a repetição e fixam o comportamento na memória. Quando você junta tudo, clareza no estímulo, desejo na vontade, facilidade na resposta e satisfação na recompensa, o hábito deixa de ser uma luta diária e começa a funcionar quase no automático. É como se você estivesse programando o seu cérebro para gostar do que te faz bem. Agora que você já entende como os hábitos nascem, o gatilho, o desejo, a resposta e a recompensa, chegou a hora de transformar esse conhecimento em prática. E para isso existem algumas estratégias simples que você pode testar, que funcionam justamente porque respeitam o modo como o cérebro aprende novos comportamentos. A primeira é a técnica dos 2 minutos. Todo hábito novo deve começar pequeno, ridiculamente pequeno. O objetivo no início não é ter resultados, é apenas começar. Se você quer ler mais, comece lendo uma única página. Se quer treinar, movimente o corpo por apenas 2 minutos. Se quer estudar, abra o material e leia só o enunciado da primeira questão. Parece pouco, mas é exatamente aqui que funciona, porque o cérebro só precisa aceitar o começo. Depois que você inicia, continuar se torna muito mais fácil. E é nesse ponto que o hábito começa a se solidificar. A segunda estratégia é o ambiente preparado.
O ambiente vence a força de vontade todas as vezes. Por isso, coloque o seu hábito no caminho e esconda o que te atrapalha. Se você quer comer melhor, deixe as frutas à vista bem na sua frente. Agora, se você quer evitar besteiras, coloque-as no armário mais alto ou tire da casa de uma vez, se quiser ser mais radical. Quando o ambiente te empurra na direção certa, você precisa de menos esforço para fazer o que precisa ser feito. Se você quer estudar, deixe os seus livros e os seus materiais de estudo em cima da mesa já tudo pronto e deixe o seu celular em outro cômodo. Só essa distância entre o seu celular e o ambiente que você estuda já vai melhorar a sua produtividade nos estudos. A terceira estratégia são as recompensas inteligentes. O cérebro funciona à base de recompensas, lembra? Por isso, use isso a seu favor. Assista a sua série favorita depois do treino, não antes. Se recompense após cumprir o hábito, não antes dele. Assim você transforma a recompensa em uma confirmação positiva. Valeu a pena ter feito isso. E por último, mas talvez o mais importante, o compromisso público. Eu quero que você comente aqui embaixo. Meu hábito da semana vai ser... Aí você escreve o hábito que você vai querer fazer. Escolha apenas um hábito, não 2, não 7, um só. A chance de você manter um hábito aumenta muito quando você declara isso para outra pessoa. E eu vou responder os comentários justamente para te ajudar a manter esse compromisso. Então essa semana, teste essas 4 coisas. Comece pequeno, prepare o ambiente, use recompensas do jeito certo e declare seu compromisso. É assim que o ciclo muda, é assim que o hábito começa e é assim que sua vida muda. Um passo pequeno, mas consistente de cada vez.